Bem-vindos a mais um vídeo Barbárie e hoje a gente vai falar da revista Piauí. Bom, gente, pra quem não viu meu outro vídeo sobre a 451, eu vou deixar aqui nos boxes. Eu decidi fazer um pouquinho diferente do que eu fiz lá. Seguinte, a Piauí é uma revista que já tem 11 anos aí nas bancas. E a 451 é uma novidade. Então eu trouxe um pouquinho da história da Piauí pra vocês, antes de falar sobre a publicação em si. Pra falar da história, eu dei uma lidinha de novo aqui no prefácio desse livro, que é o Tempos Instáveis. Eu já falei dele aqui no canal. Ele é uma coleção de 21 matérias da Piauí, 21 reportagens, então, entre perfis, reportagens, etc. Ele é divididinho aqui internamente e tem coisas muito bacanas. Eu deixei milhões de marcações aqui dentro, como vocês podem ver. Então, em primeiro lugar, a revista Piauí ela foi criada em outubro de 2006, quando já se tinha uma ideia de que o jornalismo impresso ia dar lugar ao jornalismo digital. Então, é muito interessante que uma publicação como essa, que é a Piauí, que tem textos bastante longos, surja numa época em que os leitores estão cada vez mais dinâmicos, que buscam por textos cada vez menores, com mais facilidade de leitura, com mais rapidez para você encontrar as informações que estão ali dentro. É bem interessante como a Piauí vai na contramão do leitor, vai na contramão da época em que ela foi criada. A revista Piauí, como vocês podem ver, ela é bem grande, ó. Se você parar pra pensar, abrindo ela aqui, ela lembra muito mais um jornal do que uma revista. Alguns textos dela, como matéria principal, tem 4, 5 páginas de texto aqui dentro. E é um texto bastante longo, bastante denso, muito bem elaborado e que visa, né, tem o objetivo, então, não de informar o leitor, mas de aprofundar os conhecimentos do leitor naquilo. Então, por exemplo, quando você lê o perfil do Bolsonaro, como eu li em uma outra Piauí, ela não vai ficar te explicando quem é o Bolsonaro, porque ela deduz que você sabe quem ele é. O que ela faz é falar sobre ele, como que é o gabinete do Bolsonaro, como que funciona, quais são as palavras que o Bolsonaro disse, como que ele entrou no partido dele. Então essas informações te permitem não conhecer o Bolsonaro, mas sim ter uma visão mais crítica sobre quem ele é. E é bem legal isso porque a revista em si, ela tem uma liberdade editorial muito grande. Ou seja, você vai ver jornalistas que defendem pontos diferentes na mesma edição às vezes. Então você vê uma matéria falando bem de uma coisa e uma matéria falando mal da mesma coisa. Isso porque eles têm essa liberdade de mostrar pontos de vista divergentes. Uma coisa bastante interessante também são as capas da Piauí. Na capa desse mês aqui de junho, a gente tem então o nosso Fora Temer na capa. Ele se encontra como? Ele se encontra nu, ou seja, indefeso. Ele tenta esconder as partes íntimas, ou seja, ele tenta esconder o que o constrange. Ele tá usando uma coroa, que é também uma representação pejorativa do modo como ele age. E ele está como? Ele está pendurado num frigorífico com outras carnes. Por quê? Depois dessa delação da JBS, que tem uma produção de carne gigantesca aqui no Brasil, o Temer passou a ser uma carne como qualquer outra dentro desse frigorífico de denúncias. Não porque ele está no mesmo patamar que os outros, mas porque agora também ele foi delatado, ele teve investigação atrás dele, então agora ele se iguala a outros políticos que estavam nessa situação ruim já. E aí, por que eu tô falando tanto dessa capa? Não é só porque tem o nosso Fora Temer aqui constrangido, mas sim porque a capa da Piauí nem sempre tem uma relação direta com os textos dentro da revista. A maior parte das que eu vi não tinham. Por quê? A capa da revista Piauí, ela é um produto jornalístico por si só. Ela é uma ilustração crítica, uma ilustração que faz refletir. Desde 2015 tem sido assim. Antes disso, é claro que existia uma reflexão na capa, mas antes de 2015, as reflexões não eram tão políticas. De 2015 para cá, então, com o alvoroço político que está no nosso país, isso vem aumentado. E aí as capas estão sendo quase todas políticas. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é sobre o nome da Piauí, e para isso eu vou ter que ler um trechinho aqui.
que alguém tem esse livro, ainda não leu, não viu isso está bem no começo mesmo, na página 8 e 9, e fala sobre como o criador da revista, o João Moreira Salles, ele disse que o nome Piauí foi porque ele gosta muito de vogais, porque Piauí tem várias vogais, e que isso torna a palavra mais simpática, e Piauí é uma palavra simpática. Só que o jornalista que escreveu esse texto, que é Fernando de Barros e Silva, dá a impressão dele sobre o nome da revista, e o que ele diz é o seguinte: o Piauí é um dos estados mais pobres da federação, dentro de uma região já identificada a ela própria com a pobreza. Levando em conta que somos também um país periférico, pode-se dizer que o Piauí se encontra na periferia da periferia da periferia. Como se isso não bastasse, é quase pela ausência de atributos que a maior parte dos brasileiros identifica aquela parte do país, que no imaginário nacional muitas vezes ocupa uma espécie de não lugar, algo como um fim do mundo. Ao assumir esse nome, a revista se põe de alguma forma nesse não lugar, como se flertasse com a inviabilidade de sua existência já antes de nascer. Se há uma motivação de ordem afetiva, existe também uma ironia na escolha. Há aqui uma autodepreciação meditada, a voz silenciosa de alguém que, depois de pensar bem as coisas, diz a si mesmo: nas condições brasileiras, não há como levar adiante, nem totalmente a sério, o projeto de fazer uma publicação parecida com a The New Yorker. E o porquê que ele cita a The New Yorker? A New Yorker foi uma revista que ficou muito famosa nos Estados Unidos por trazer o jornalismo literário, que é uma coisa que tem bastante na revista Piauí, e também muitas características do New Journalism. O vídeo sobre jornalismo literário vai sair aqui no canal, ele já tá gravadinho, mas eu não fiz nenhum sobre New Journalism. Se vocês tiverem interesse nesse tipo de assunto, me deixa aqui embaixo nos comentários que eu faço pra vocês. Pode demorar, mas chega. Então me avisa aí que eu faço. E é isso, gente. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês sobre a Piauí. Ela é uma revista realmente bastante longa. Eu digo que eu nunca terminei a Piauí, eu sempre estou lendo. Porque assim que eu termino de um mês, eu já começo do próximo. Isso quando não fico super atrasada como eu tô agora. E ela é mensal, custa R$20 nas bancas, mas ela traz muita informação. É uma das publicações de mais valor da mídia brasileira, na minha opinião. É claro que eu digo isso não só por mim, mas por tudo que eu escuto dos meus professores, de acadêmicos e até das reverberações que tem o material da Piauí. Mas eu super indico, eu sei que ela parece pouco conhecida, mas assim que vocês tiverem ela em mãos, vocês vão perceber o valor do material que vocês adquiriram. É isso aí então, galera. Se vocês gostaram, dá um like no canal para ajudar na divulgação. Se gostaram mais ainda, eu vou deixar outros videozinhos aqui para vocês poderem aproveitar mais conteúdo do canal. E uma bolinha vai ficar por aqui para vocês poderem se inscrever e receber materiais futuros que eu produzi. É isso então, pessoal. Um beijo e até a próxima.